Fala galera, bora para mais um vídeo, mais um cortezinho top aqui do nosso canal, que o Mercadão da Bola tá agitadíssimo no Vasco da Gama, hein galera? E o SBT Rio está trazendo aí as últimas notícias, as últimas informações com ele, né? O homem do drone do Vasco, Pedrosa, pintando o jogador do Sevilha no Vascão da Gama. Esqueci o nome. Esqueci o nome do jogador do Galo que já tá vindo pro Brasil. Cara, como que eu esqueço o nome? E eu não vou fazer edição, pra trazer o nome dele aqui. Já vou torar logo, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E deixa aí seu comentário o que vocês estão achando desse mercado da bola do Vasco. Se o Vasco vem muito forte ou tem que colocar os pezinhos no chão para a próxima temporada. O que vocês acham que o Vasco vai brigar no que vem? Libertadores, ser campeão? Vai levar o Carioca logo de cara? Comenta aí e bora pro vídeo. Olha Tamo aqui, junto. Pedrosa, tem jogador do Sevilha que pode pintar no Vasco. Que jogador é esse? É o Fernando, o Fernanda. Meu xará. O que acontece? O Fernando ele já tinha sido especulado no Vasco, o Vasco chegou a fazer uma ligação para ele, uma proposta no ano passado. O Fernando Isso é drone? É drone porque tem muita gente negando, só que a imprensa espanhola está confirmando. Porém, aí eu tenho que deixar claro aqui o seguinte. Existem parte e parte. Existem partes que negam e existem as nossas fontes que a gente não pode revelar. Apesar das partes oficiais estarem negando, o Fernando ele não tem feito uma grande temporada no Sevilha e não é por culpa do Fernando. Ele teve algumas lesões e o próprio Sevilha está fazendo uma das suas piores temporadas da história no século XXI. Sevilha foi eliminado da Champions League na última colocação, geralmente se classifica para a Europa League e aí consegue título. Sevilha está quase na zona de rebaixamento dentro do Campeonato Espanhol e o Fernando é um cara que é ídolo lá, só que está no fim do ciclo, porque ele tem 36 para 37 anos. Então, ele tem uma vontade de voltar ao Brasil, porque aconteceu uma tragédia com um familiar dele e ele não está muito bem da cabeça longe da família. Então, ele é de Goiás, então essa proximidade aqui no Rio de Janeiro seria algo também interessante. E o próprio Fernando, como eu já falei aqui, é vascaíno. Se ele voltasse para o Brasil, a prioridade dele é o Vasco. Então, Pedrosa, tem alguma coisa certa? Não, tá certo. Mas se há a possibilidade do Fernando voltar para o Brasil, essa possibilidade é vestindo a camisa do Vasco. Ô, Pedrosa, ele é o quê? Primeiro volante? Primeiro volante, é um camisa... E chegaria para brigar com quem ali no Zé Gabriel. Vasco? Zé Gabriel. E obviamente num nível muito mais alto. O Fernando disputou final de Europa League aí há poucos meses. É um cara que realmente tem um calibre de Europa, apesar da idade. Tá bem fisicamente, nunca teve muitos problemas de lesões, essa temporada lesões mais leves assim, mas chega aqui pra mudar o patamar do Vasco nessa posição. Ô, Pedrosa, e o Júnior Alonso publicou uma foto mostrando... Olha aí, Venê, veja só. Pô, esses caras Eu sabem explico. Ele usar a rede postou essa social. foto, botou bora e uma bandeira do Brasil. Tipo, estou indo pro Brasil, Venê Casagrande. Óbvio que foi isso. Olha lá a cara Não, dele. é isso, tem que saber usar a rede social. Parabéns, Júnior Alonso. É isso, eu tenho certeza que a torcida vascaína, que quer a contratação dele, já está eufórica. A verdade é essa, daqui a pouco o Pedrosa pode falar sobre isso. Eu não vejo nenhum problema o jogador fazer isso. É isso. Mas tá é certo. pra ficar eufórica a torcida? A princípio, não. O que eu soube é que ele vai passar férias com a família no Nordeste. Eu tô indo pra lá, então assim... Bom, Pode ser que eu comece a fazer uma negociação aí, entendeu? Brincadeira. Ele vai só passar férias? Não sei se é só. O que eu sei é que ele vai passar férias. E aí eu perguntei pro Diego Serretti, que é o empresário dele, hoje de manhã, e ele falou que não tem nenhum acerto com o Vasco da Gama ainda. Mas que, obviamente, o Vasco quer esse jogador, tá tentando diminuir o valor da compra dele com o Krasnodar. Então, assim, há possibilidade? É claro que há. O Vasco tem muito interesse no Júnior Alonso. Porém, não tem nada Tem concretizado ainda. valores dele? É o que seria? Cara, eles estão pedindo lá 5 milhões de euros, entendeu? Então, é um valor alto, sabe? Para um jogador de 30 anos, digamos assim. É o que o Flamengo tá quase tentando pagar aí no Léo Ortiz, No que tem Léo. 27. Então, assim, é um baita de um zagueiro, mas o Vasco está tentando diminuir esse valor, talvez conseguir um empréstimo com opção de compra, que seria interessante também. Alexandre Matos está no comando, Fernando, então eu fico tranquilo. Olha o sorrisinho dele, Venê. não, mas tem que ficar tranquilo mesmo. Olha lá, vamos lá. O cara te convence de tudo. Tudo, comprei o livro dele hoje, bebê. Cuidado. Vamos ver se eu convenço. Quando você senta pra conversar, esquece. Comprei o livro dele hoje. Ô, Pedrosa, ontem ele vai passar férias em 2 destinos. Ontem nós desvendamos Não basta ter aqui férias. que você vai lá ver o Morro do Careca em Natal. Encontrar Perfeito. o Tiquinho Soares, que tá lá aqui. O Tiquinho não bota o lugar que ele tá, mas tirou uma foto do Morro do Careca. Há um outro destino. Sim. Quem é?
Qual que é no a ano novo. dica? Dica? É. Vene gosta. Vene gosta muito. Boa dica. Boa dica. Pô, eu vou acertar. É uma brincadeira Região de dos criança, Lagos? esse? É, São Paulo ele tem casa lá. Búzios, pô. Ainda não tá certo. Não tá certo? Não, porque eu tô nos É trâmites drone aí. das férias, é isso? Calma, falta assinar. Pô. Falta assinar. Tá na minuta contratual. Tô Olha negociando. aqui, o Fluminense... Legal, seu cartão não passou, não? Não. Aquele negócio... Qual seria? Bota na tela aí, João Vidal. Ó, Júnior Alonso, zagueirão, que o Vasco tá querendo, vai resolver o problema. Ele, Michael Alina, tem Medel, tem o Léo Pelé, no avião, com a bandeirinha do Brasil, escrito Bora! Isso aqui é aquele negócio de Ignite? É, acho que é. Ih, rapaz, do time do Carlos Alberto, será? Será? Bom, Tiagão, você é bom de mistérios? Cara, assim, vamos tentar desvendar o mistério, vai. O Vasco essa semana fez uma sondagem pro Júnior Alonso. O Júnior Alonso já trabalhou com o Alexandre Matos na época do Atlético Ele Mineiro. tá onde agora? Ele tá no Krasnodar da Rússia. Krasnodar. Krasnodar da Rússia. Rússia, beleza. E, enfim, aí ele no Atlético Mineiro foi o próprio Alexandre Matos quem levou ele pra lá. E ele tá querendo voltar ao futebol brasileiro. Na verdade, quer sair da Rússia. A Rússia vive um momento complicado, tem a questão da guerra, etc e tal. O passe dele vale 1,5 milhão de euros, o equivalente a 8 milhões de reais. O Vasco tem interesse em trazer o zagueiro para reforçar o sistema defensivo. E o Alexandre Matos tenta diminuir esse preço ou tentar parcelar a forma de pagamento para os 8 milhões. Quanto custa? 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. A ideia é a gente lembrar que ele foi muito bem na primeira passagem no Atlético, mas na segunda ele não foi tão bem, ele teve um pouco mais de dificuldades. Os caras às vezes podem estar... A gente costuma ver só o que aconteceu de legal, né? Mas é bom botar na balança mesmo se vale a pena contratar um zagueiro que não é barato. Não é. Não é barato. Tem 30 Mas anos. Tem 30 anos. Tiago, atualiza a gente aí sobre a situação do Praxedes. Valores se o Vasco vai ou não comprar. Tá, o Vasco abriu negociações para contratar o Praxedes. O Praxedes custa 26 milhões de reais. 26... Mais de 3 vezes o Júnior Alonso. Só que o Praxedes tem 21 anos, o Vasco vê, a SAF principalmente vê o Praxedes como um potencial de lucro no futuro, né? O Praxedes pode ser negociado para um mercado europeu, para um mercado sul-americano, enfim. Muito novo ainda, e o Ramon Dias, que é o Praxedes. A questão do Praxedes é que o Ramon gosta muito dele. Inclusive, o Vasco pagou a multa para ele poder entrar em campo contra o Bragantino, que é o time qual ele E pertence. deu certo, que o Vasco fez gol na primeira. E a gente Deu certo, ele perdeu um gol apoiou. no segundo tempo que... Não, a gente apoiou que fosse paga a multa aqui. Mas assim, respeitando a posição dele, teoricamente a função dele era ajudar a defender ali De fato, e não fazer o gol. Mas podia ter se consagrado. Claro. Não, o Verratti deixou ele na cara do gol no segundo tempo, que é... Mas ele é volante, Era jovem. gol de 1 milhão de reais. Se fosse o amigo. Fernandão, faleceu porque dava um carrinho na bola, sozinho ali. Mas é por isso que o Vasco tem que contratar o Praxedes, porque ele é um jogador grande, sabe jogar, consegue chegar ao ataque, defende muito bem, tem uma bola aérea muito boa, tem um perfil europeu. E principalmente ele ajuda muito a marcação quando o Payet tá em campo. Não sei se vocês já perceberam, mas quando o Payet joga, o Payet dificilmente ele volta para marcar. O Payet tem uma deficiência em relação a voltar aí, etc e tal. Mas se a gente Já tem tivesse o 36 dinheiro anos. dele, a idade dele, a carreira dele, a gente também não ia querer voltar muito. Justo, a questão não é nem essa. A questão é que o Praxedes organiza esse meio de campo quando o Payet tá em campo. Porque o Praxedes cobre o Payet pelo lado esquerdo do campo, ele volta para marcar, e eu já vi várias vezes o Praxedes falando: Payet, aquele lá é teu, no sentido de que sobe para marcar, porque o que tá sobrando é o teu. Aqui atrás eu defendo. Mas ele é titular absoluto do Vasco, o Praxedes? Foi em quase Ele todos foi os durante um jogos. bom tempo e no último jogo voltou sendo titular, porque foi até a exigência do Ramon. E quando ele caiu pra quem? O Jair voltou a ganhar a Pô, oportunidade. o Jair joga O Jair, muito, pô. o Marlon também jogou muitas Então, e o vezes. Jair Marlon é também. muito mais barato, tá? O Jair, o Vasco já pagou 13 milhões de reais pelo Jair. Eu acho que o Jair talvez seja um jogador mais completo. A gente entende que o Praxedes ainda tem muito caminho a percorrer. Mas é o que você falou, pela idade. Exatamente, a SAF tá de 21. olho E o numa... Praxedes faz o lado. Quando ele está em campo, consegue defender em 2 linhas de 4 com o Payet no ataque junto com o Verratti. E isso facilita muito para o Payet poder jogar, ter força para municiar o ataque. Porque um cara já na idade do Payet, que não tá em 100% da sua capacidade física, apesar de ser gênio, ele precisa de espaço para ele jogar, né? E tá Espaço que eu digo descansado. E gás. tá descansado. quando o PEC desce pela direita, que é muito mais fácil pro PEC descer, etc e tal, cobrir ali, é o que o Fernando falou, eles fazem aquela linha de 4 no meio de campo. O Praxedes é que dobra pro Payet, e o Payet não desce. Muito bem, galera. Seguinte, ó. Partir de segunda-feira. É isso aí, galera. Deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente. O que será que vai acontecer nesse mercadão da bola do Vasco, mano? Será que Júnior Alonso será reforço do Vasco?
O Praxedes, será que o Vasco vai exercer o direito de compra? É um jogador que está lá e a gente viu que deu bom. Às vezes o torcedor, o clube tem aquela mania de querer trazer o fator novo, sendo que você já tem alguém lá que funcionou, né? Então, se eu fosse o Vasco, eu exerceria a compra, tentaria um parcelamento. Parcelamento quanto maior, melhor, para dar mais possibilidade do Vasco gastar esse ano, né? Se você consegue jogar a parcela do Praxedes para o ano que vem entra mais um aporte, aí você já conta com esse aporte para terminar de pagar o jogador. E Júnior Alonso, cara, 8 milhões está caro, 5 milhões estaria já ali bom, né? Estaria bom. Tem que ver quanto que é o salário dele também, né? Se for um salário muito alto, não valeria a pena trazer esse jogador aqui pro Vasco, sendo que você tem outras possibilidades. Quem que é o outro? Ah, o Fernando do Sevilha, né? Jogador de 36 anos, cara. Aí você já tem o Payet. Tem que ver, né? Tem que ver como que o Ramon Dias vai conseguir colocar esses caras para jogar. Qual é o plano, se ele aprova essa contratação ou não, porque é ele que vai colocar esses caras para jogar e ele que vai bolar um plano ali, tal jogo eu jogo com fulano, tal jogo eu jogo com ciclano, e assim eu vou conseguindo mesclar esse time. Beleza. Mas precisa por ser SAF ainda, né? O Vasco por ser SAF, ele precisa jogadores mais novos, mais jovens, que é para ter também um retorno financeiro. A SAF ela visa sempre retorno financeiro, né? Visa ter um time bom, que é o que faz aí o Grupo City. Tem um time bom, vende jogadores, mas nunca deixa de ter um time bom, um time competitivo. Porque quando você tem um time bom, um time competitivo, você tem receita de vários lados, né? De vários lugares, porque sempre a mídia vai estar falando do seu time, sempre os patrocinadores vão estar sendo expostos. Você vai participar de Libertadores, no caso aqui no Brasil, vai estar participando da Copa do Brasil, ou Sul-Americana, ganhando a Libertadores, você vai participar do Mundial, sempre vai estar ganhando uma receitinha a mais, né? Ó, o campeão brasileiro, que é o Palmeiras, e o campeão da Copa do Brasil. Os caras já vão faturar aí mais uma grana aí, pelo menos uns 10, sei lá se é 10, se é 15 milhões só pela Supercopa, né? Aí vai ter em torcida, tem patrocínio, tem muita coisa, cara. É muito dinheiro que gira em torno desse único jogo de final. E quem vai para o Mundial, então, nem se fala, né? Se ganha o Mundial, você ganha quase que a premiação aí da Libertadores. É uma premiação até legalzinha. Fora a exposição, tudo que vai gerar. Não é só o jogo que gera dinheiro, né? É tudo, tudo gera muita receita. Então o Vasco precisa estar brigando ali na parte de cima da tabela, precisa estar vencendo títulos para também estar sendo exposto a sua marca, como é o Grupo City hoje, que vai promete aí uma bala no Bahia, né? O Palmeiras está tentando comprar jogadores, um jogador deles lá, o Cauli, e o Palmeiras ofereceu uma quantia até boa, eles não querem vender, cara. O Bahia não vai vender, falou que só sai pela multa, uma multa de 50 milhões de euros. Você tá maluco, né? Muita grana. E diz que estão interessados também no Gabriel Peck, né? Eu não venderia também jogador. Vasco não pode vender esse jogador para o Palmeiras nesse momento. É um dos melhores jogadores do Vasco. Tomara que não faça esse tipo de cagada, sendo que no momento o Vasco está tentando contratar, a não ser que seja uma venda astronômica. Venda para o Brasil não compensa. Tem que ser venda para a Europa. Venda para a Europa não dá para segurar, né? Os caras vêm aqui com a bala e levam, porque eles pagam 5 vezes menos, né? O nosso real aqui, você vai comprar um jogador de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais para eles é 4 milhões de euros. Então eles não vêm aqui com 4 milhões. No mínimo que eles vêm aqui é com 10 milhões de euros. E 10 milhões de euros, 50 milhas, né? 50 milhas, vem com 20, 100 milhões. Não dá para você segurar um jogador quando alguém vem com 100 milhões, né? 100 milhões você faz a feira aqui no nosso continente. Então, tomara que se o Vasco vender algum jogador que seja para times europeus, que aí já é um dinheirinho a mais, e pinga no caixa para fazer mais contratações até o Vasco chegar
a um patamar mais elevado que isso. Vai demorar um tempo o Vasco montar mesmo aquele time consistente, né? Vai demorar um pouquinho para chegar aí a nível de Flamengo e Palmeiras, que são os dois times hoje que estão com a saúde financeira muito boa e que tem, independente do que aconteça, consegue montar um time competitivo para qualquer temporada que for vindo daqui para frente.